bom que você decidiu estar aqui, que bom que você decidiu estar na casa do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Nesta noite, já ia falar de manhã, nessa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar com você, que Deus possa estar cada vez mais, através de Jesus, honrando a sua vida, honrando a sua família, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de hoje estar falando um pouco com vocês sobre um tema que é atual. E eu queria perguntar para você hoje o que dirige a sua vida. O que dirige a sua vida? E você vê que tem várias setas para tudo quanto é lado. E talvez nos últimos dias nós estejamos nas mesmas condições, devido à crise que o mundo está vivendo. Não é só o Brasil, é o mundo está vivendo. Muitas vezes nós estamos atirando para tudo quanto é lado. Nós estamos jogando setas para tudo quanto é lado, indo para tudo quanto é lado. E muitas vezes Deus está tão perto da gente, dizendo exatamente o que nós temos que fazer. Mas o que dirige a sua vida? Eu gostaria de convidar você a abrir o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 17. Eu quero que você abra, mas vai estar aqui na tela também. Se você quiser acompanhar na tela, você pode acompanhar. Tá bom? Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. Você pode abrir a sua Bíblia impressa, você pode abrir a sua Bíblia eletrônica, todas elas existem aí, tem esse versículo. Você achou? Amém? Eu vou ler pela tela, tá bom? Diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E ele continua dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E ele encerra a primeira parte dizendo: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Glória a Deus por isso. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas as coisas foram criadas para quem? Para ele, para Deus, para Jesus, para aqueles que estavam na criação do mundo. Deus criou todas as coisas para Jesus. E tudo está no controle absoluto das mãos de Deus. Nada foge do seu controle. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra que está aberta. Eu quero glorificar o Senhor, porque eu sei que algo especial o Senhor já começou a fazer em nossos corações. E tenho plena convicção de que algo poderoso o Senhor ainda há de fazer. Por isso eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala com o teu povo que está aqui. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações.
Que a Tua palavra venha fazer algo novo em nós. Para todos que estão aqui presentes, nós clamamos, eu clamo agora, para que o Teu Espírito traga a revelação da Tua palavra, para que nós sejamos fortalecidos, firmados na Tua presença. Aqueles que estão assistindo por esse vídeo agora, os abençoe também. Na internet, os abençoe também. Abra o coração e o entendimento, para que eles possam, ó Deus, também serem abençoados. Que eu seja apenas um carteiro a entregar uma mensagem aos corações aqui disponíveis, e que esta mensagem venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Muito obrigado, eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eu queria só reforçar aqui com você o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas o que foram criadas por ele e para ele. Nós começamos a fazer o seguinte questionamento. Eu quero perguntar para você: por que você está aqui hoje? Por que que eu estou aqui hoje? Por que nós estamos aqui? Uma outra pergunta, talvez você já tenha questionado: quantas vezes passamos por situações difíceis? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta ansiedade? Por que o sofrimento sempre vem nos assolar? E muitas vezes nós chegamos até o limite do limite do limite a dizer: Senhor, não aguento mais, eu prefiro a morte. Não precisa responder. Deus sabe o seu coração e conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. E em situações difíceis, muitas vezes nós falamos coisas que está ligada diretamente à situação e não ao coração de Deus. Falamos de acordo com a situação, mas não com aquilo que está no coração de Deus. E muitas vezes nos perguntamos: por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, você não está aqui por acaso. A questão, já vou dizer para você, a questão não é você. A questão, muitas vezes, é que nós esquecemos daquilo que Deus nos chamou para fazer. E muitas vezes nós colocamos a nossa visão em pessoas. Queremos realizações pessoais, profissionais. Queremos uma alegria passageira e não uma alegria eterna, que muitas vezes vem e sopra e está sobre nós um peso tão grande que a alegria que, quando nós sentimos ela, quando menos espera, ela se foi. Muitas vezes nós colocamos as nossas realizações em nossa família. Muitas vezes nós colocamos a nossa carreira como algo que nos move, o sucesso como algo que nos move, as ambições como algo que nos move. Não estou dizendo que não é errado você ter sonhos e ambições, mas você não pode ser movido por ela. Você não pode ser movido pelas ambições, pelas aspirações, pelos sonhos. Você foi criado para algo maior. E se você não entender o propósito da sua vida, você vai começar a olhar essas coisas e vai tirar o foco daquele que é, daquele que era e aquele que há de vir, Jesus Cristo, Senhor. O propósito da minha vida é muito maior do que as situações e aonde eu coloco a minha vida como foco para motivação, para caminhar, para agir e ter as atitudes. Um filósofo ateu, ele disse algo muito interessante: a menos que se admita a existência de Deus,
a questão não se refere ao propósito para a vida, não tem sentido. O que ele quis dizer? Não tem como você ter um propósito de vida se você não admitir existe um Deus. Não adianta você estar aqui sem estar focado em Deus. O ar que você respira é Deus que providencia. O sustento que você tem hoje é Deus que faz. Mas muitas vezes nós concentramos a nossa vida em coisas passageiras. Colocamos expectativas nas pessoas. Colocamos os nossos sonhos em coisas que não vão durar para sempre. E nós voltamos a quebrar e voltamos quebrado novamente. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos por que eu estou aqui. O que dirige a minha vida? Coisas não podem dirigir a minha vida. E nós vamos ver isso em breve. Se nós concentrarmos os nossos propósitos em coisas, jamais entenderei por que eu estou aqui. Olha o que Jó disse em Jó 12:10. A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Não adianta você fugir dessa situação. A sua vida, querendo você ou não, está nas mãos de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. A situação que você entrou por aquela porta hoje, Deus tem controle absoluto. É Deus. É Deus. Entenda que você não irá descobrir o significado da vida olhando para dentro de si mesmo. E aqui eu quero dizer para você algo muito importante. Quando você se fecha em você, você perde a visão de Deus. Quem vai falar vai ser você e não Deus. A voz que você vai ouvir vai ser a sua voz e não a voz de Deus. Você se fecha, você se isola. E o isolamento não provém de Deus. O isolamento não provém do Senhor. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: Deus te criou relacional. Deus nos criou para ter um relacionamento. Um relacionamento. E descobrir o propósito de vida, você não pode olhar para dentro de si, você tem que olhar para Deus. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a sua vida jamais terá sentido. Quantas pessoas estão errantes no mundo? Quantas pessoas estão passando por situações que não eram para passar? Mas por decisões e por não entender que você foi feito por Deus e para Deus, e se você não compreender isso, você é a criatura mais infeliz da terra. Por isso hoje eu convido você a fazer parte de um povo que conhece o seu propósito, que tem uma alegria que não é passageira, mas é uma alegria eterna, e que conhece Deus, sabe quem é Deus. Você precisa descobrir o seu propósito de vida. Romanos capítulo 8, versículo 6, eu pulei um versículo aí, não tem problema. Eu só vou ler para você. A obsessão consigo mesmo, nesses assuntos cotidianos, leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Essa versão é da Bíblia, a Mensagem. Eu vou repetir. A obsessão consigo mesmo, nesses assuntos, leva a uma solução, a uma situação sem solução. Vamos parar aqui, vamos pensar um pouquinho. Quando você está olhando para si mesmo, qual solução você tem? A sua solução. E não a solução de Deus. E a sua solução, quando é sua solução, eu vou dizer para você, você pode estar errado.
E quando você está errado, as consequências são terríveis. E é por isso que ele diz assim: a atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Você está percebendo a necessidade de você conhecer o propósito da sua vida? Você está entendendo a necessidade de você colocar a sua vida na mão de Deus? Você pode alcançar seus objetivos pessoais, ter sucesso na vida, e mesmo assim falhar em alcançar os seus propósitos para os quais Deus te criou. Creia, Deus te criou com um propósito. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Eu vou falar algo aqui que talvez possa constranger você ou até mesmo trazer uma revolução na sua vida, mas é necessário. Nos livros de autoajuda, eles ensinam que você pode ter uma carreira boa, realizar seus sonhos e ter sucesso, planejar a sua vida e encaixar mais e mais atividades na sua vida. Ele faz isso. Os livros de autoajuda são perfeitos para isso. Na verdade, eles só fazem vocês colocarem mais coisa na tua agenda apertada. Mas ele não leva você a um relacionamento com Deus. Ele não leva você a ter um contato com Deus. Somente a Bíblia, a palavra de Deus revelada, leva você a um relacionamento com Deus. A Bíblia não é um livro de autoajuda, porque a primeira coisa que a Bíblia transforma é o seu coração, é o meu coração. Ela me ensina o propósito de vida, ela me fundamenta pela fé em Cristo Jesus, ela me fortalece todos os dias e me leva a um crescimento espiritual, aonde o meu relacionamento com Deus vai fazer com que eu abranja e abra um leque grandíssimo de relacionamento pessoal com as pessoas. Talvez constranja você, mas autoajuda olha para o seu umbigo. A Bíblia faz você ver o coração de Deus. Ela revela o coração de Deus. Ela mostra o coração de Deus. E quando Ele mostra o coração de Deus, eu me identifico com Deus, e é aí que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E quando eu entrego a minha vida, eu sou identificado com Ele, e essa identificação é porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Só que eu perdi esse propósito no decorrer da vida. Somente Jesus pode fazer você entender o seu verdadeiro propósito. É necessário renúncia, arrependimento, remissão de pecados e entender que Cristo hoje está disponível e acessível. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte: nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós começamos a entender o propósito da nossa vida quando nós começamos a entender versículos como esse. E existe um amigo meu chamado Albert Einstein. Eu gosto dele. Ele diz o seguinte: Deus não joga dados. Deus não joga dados. Portanto, eu quero dizer para você, meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, você não é um acidente. Você não é um acidente. Você não é o dado onde se joga e pá, olá, nasceu. Você não é acidente. E para que você entenda isso e comece a entender os propósitos de vida, você precisa crer. Você não é um acidente. Você não é um acidente. E vou dizer uma coisa para você: seus pais podem não ter planejado você nascer. Eu vou aqui contar uma experiência. Meu irmão não foi planejado, aconteceu porque algo saiu errado. Porque eu era para ser filho único. E saiu e nasceu meu irmão. Mas ele não foi acidente.
Porque se os meus pais não tivessem planejado, eles não planejaram, meu irmão, mas Deus planejou. Deus planejou você. Deus quis que você nascesse. Deus quis que você estivesse aqui hoje. Deus, Ele é Deus superior a todas as coisas. E Ele quer que você esteja aqui hoje. E você está aqui hoje para que você entenda o seu propósito de vida. E dentro daquele versículo que eu li agora de Efésios capítulo 1, versículo 11, existem 3 coisas importantes. E se você quiser anotar, você pode anotar e você vai descobrir o seu propósito de vida. Olha só que interessante. Primeiro, como que eu entendo o meu propósito de vida? Tendo um relacionamento com Jesus Cristo. Vou reforçar, você não é um acidente. Esta igreja não é um acidente. Ela não nasceu do acaso. E eu creio piamente, ela não nasceu do acaso. E eu quero convidar você a descobrir esses segredos. O primeiro segredo dentro desse versículo é tendo um relacionamento com Jesus Cristo. Paulo diz que o Senhor foi que nos escolheu, e não nós que o escolhemos. Deus me escolheu. Da hora que você levantou, da hora que você abriu os olhos, até agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas decisões vocês tomaram? Quantas decisões eu tomei? Eu vou decidir agora tomar água. Você decidiu almoçar. Você decidiu convidar amigos para ir na tua casa almoçar juntos. Você decidiu tomar um café da tarde junto com pessoas. Olha o privilégio que você tem hoje. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Olha o privilégio que você tem hoje. Quantos gostariam de estar no seu lugar e não estão? Deus quis que você estivesse aqui. Deus quis que você estivesse aqui. O que fez o homem perder o propósito? Pecado. O pecado rompeu o nosso relacionamento com Deus. O homem tomou decisões erradas e fez que esse relacionamento se rompesse ao meio. Houve a separação. Adão decidiu aceitar a sugestão de quem? De Satanás. E o pecado entrou e criou a barreira da separação. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Com o pecado entrou a condenação. E eu quero dizer para você, eu era condenado. Eu era condenado. Há mais de 25 anos atrás eu encontrei com Jesus Cristo, não sou mais condenado. Eu estou livre, aguardando a vida eterna, aguardando encontrar-me com o meu Pai celestial. Não vivo mais sobre condenação, não vivo mais perdido, não vivo sem propósito, eu tenho um propósito. O meu propósito, vou dizer o meu propósito, talvez não seja o seu, não sei, mas você vai descobrir hoje. O meu propósito, primeiro, é adorar a Deus em todo o tempo, porque Ele é o meu Senhor. O segundo propósito da minha vida é ter a minha família como o centro e o porto seguro de tudo aquilo que eu preciso. E em terceiro lugar, é ter o meu trabalho ministerial, que é ser pastor dessa igreja. Esse é o meu propósito, e dentro desse propósito eu encontro outro propósito que eu não posso, sabendo que Deus fez algo em mim, calar e não dizer para vocês que estão aqui. Existe um caminho totalmente diferente, um caminho maravilhoso, uma jornada que você vai experimentar um dia e você nunca mais vai voltar para trás, porque essa jornada vai trazer a paz que você precisa, vai trazer a herança que você precisa, e este caminho é um caminho que leva ao Senhor.
E isso se consegue por meio de Jesus Cristo. Deus tinha um plano do momento que o homem pecou até quando Jesus morreu, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Ele tinha um plano, e sabe qual era esse plano? Esse plano envolvia a minha vida, envolvia a sua vida, envolve a sua vida hoje, e esse plano está disponível hoje para você. Talvez você entrou aqui sem Jesus, você pode sair com Jesus. Talvez você entrou aqui brigado com Deus e brigando com Jesus. Hoje é o dia de você se reconciliar com Ele e continuar a experimentar essa maravilha que é seguir a Cristo, servir a Jesus e estar com Deus. Eu não volto atrás na minha decisão, porque eu sei que este é o melhor caminho que eu tomei para a minha vida. E glória a Deus por isso. O plano de Deus foi enviar Jesus para morrer na cruz, e isso foi predito por Paulo também em Romanos 5,12, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, sabe quem é este? Jesus Cristo. Jesus, a obediência de Jesus, muitos se tornarão justos. Eu sou justo, sou justificado diante de Deus. Não quero usar essas nomenclaturas teológicas que confundem muito, mas você, a partir do momento que aceita Jesus, você é justificado, você é justo diante de Deus. Deus te vê com justiça, embora o homem pode causar grandes injustiças, mas diante de Deus, Ele vê justiça em você. Ele é a minha justiça. Eu sou justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Quando Jesus morre lá na cruz, Ele restabelece a comunicação entre Deus e o homem. Ele liga o que havia sido quebrado. É por isso que nós muitas vezes falamos da religião. Religião nada mais é do que religar, trazer o homem de novo a Deus. Eu quero deixar claro uma coisa para você, e talvez assuste você: religião não salva, religião não transforma, religião não cura, religião não renova nada. Religião não faz nada para mim, nada. Somente Jesus, em um relacionamento aberto entre eu e Ele, é que eu sou salvo, eu sou transformado, eu sou renovado, eu sou restaurado e eu sou lavado pelo sangue dele vertido na cruz, e todos os meus pecados são perdoados. Religião não salva, só Jesus salva. Só Jesus faz as coisas que nós não podemos fazer e que religião nenhuma faz, somente Jesus. É por isso que nós temos que respirar Jesus, é por isso que nós temos que ansiar ter Jesus em nós, é por isso que nós temos que abraçar a Jesus, é preciso correr para a cruz, porque lá na cruz eu encontro esta reconciliação. É onde o arrependimento acontece, é onde eu vejo o quão necessitado sou da pessoa de Deus. Por isso, eu quero afirmar uma coisa para você: eu não sou acidente, eu preciso de Jesus, e eu quero experimentar uma nova vida com Jesus e desfrutar dela em todo o tempo. Você conhece o seu propósito tendo um relacionamento com Jesus, mas também você conhece o seu propósito experimentando do amor de Deus sobre a sua vida. Como isso é maravilhoso! Deus me ama, Deus te ama, do jeito que você está. Deus te ama do jeito que você está, desse jeitinho mesmo. É assim que Ele te ama. Efésios capítulo 1, versículo 11, na segunda parte, na parte B,
predestinado segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus te ama muito, ao ponto de entregar Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Queridos, é algo maravilhoso isso. O amor de Deus ultrapassa o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender o amor de Deus. Nós não conseguimos entender. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e o pecado. Ele sabia que o homem errou. Ele sabia do pecado do homem. Deus não comete erro. Ele não comete erro. Eu cometo, mas Ele não comete. Deus planejou você, e você está aqui para ouvir que, embora passamos ou estejamos passando por situações desagradáveis, é nessa situação, é nesse momento que você sabe, Deus te ama muito. É neste momento. Deus, Ele não comete nenhum erro. Olha só que interessante, em Isaías capítulo 44, versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Deus te escolheu para você estar aqui hoje, ouvindo esta mensagem, entendendo o seu propósito de vida. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus já pensava em você antes da fundação do mundo. Ele já tinha um plano para a sua vida. Ele já tinha um propósito para a sua vida, antes da fundação do mundo. Creia que você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Vou repetir, talvez você não tenha entendido. Creia que você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Ele criou o mundo para você estar aqui hoje. Ele criou o mundo para você entender o seu propósito de vida. Ele criou o mundo porque Ele espera que você aceite a Jesus e você seja religado de novo a Ele. E essa conexão restabelecida vai fazer com que você entenda muitas outras verdades da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra de verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha aqui, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você é superior aos animais que estão por aí. Você e eu somos superiores aos anjos. Estamos um pouquinho abaixo de Cristo, mas lado a lado caminhando com o Espírito, lado a lado com Deus, lado a lado com o Espírito. E glória a Deus por isso, porque eu entendo o meu propósito de vida. Se Deus te salvou e se Deus está aqui para te salvar, é porque Ele quer fazer da sua vida um momento totalmente diferente. E esse momento, eu digo para você, é maravilhoso. Michael Denton, um pesquisador de genética humana, disse o seguinte: de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como um principal objetivo e propósito.
Deus criou todas as coisas por causa de você. Deus criou todas as coisas por minha causa. Deus criou todas as coisas por sua causa. Eu vou aqui abrir um parêntese. O pessoal gosta de abrir parênteses, né? Mas sabe aquele animalzinho que você tem em casa, que você tem tanto prazer de cuidar dele? Aquilo é criação de Deus. E sabe quem foi chamado para cuidar da criação de Deus? Eu e você. Eu e você. Fomos chamados para cuidar da criação. Fomos chamados para cuidar de tudo isso que nós temos. E esta verdade está expressa há milhares de anos por meio da palavra de Deus. Isaías capítulo 45, versículo 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar cheia, criou para estar vazia. É isso? Não. Ele a fundou, não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. E ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ele criou todas as coisas para que fique vazia. Mas aqui eu quero dizer uma outra coisa para você, muito importante. Não a criou para estar vazia. A terra, embora com quase 8 bilhões de pessoas, mais ou menos isso, uma grande parte está lá, caminhando e andando, sem lenço e sem documento, e vazia da sua própria existência, vazia de um Deus, vazia de um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Muitos estão caminhando vazia, um vazio tão grande, que muitos estão até hoje, talvez, dizendo: não sei porque eu nasci, eu não deveria ter nascido. Quantos hoje estão pedindo a morte? E você está aqui para ouvir que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Quantos estão hoje cortando os pulsos, ou suicidando-se, por não ter a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo hoje? Jesus transforma a sua vida. Jesus muda a sua história. Assim como Ele mudou a história na humanidade há muito tempo atrás, Ele continua mudando a história de cada um de nós ainda hoje. Glória a Deus por isso. Se não houvesse Deus, eu seria um acidente. Mas Deus me ama, e amor é a essência do caráter de Deus. E eu gosto dessa frase: nada do que eu faça pode aumentar ou diminuir o amor de Deus para comigo. Simplesmente Ele me ama. Ele me ama. Simplesmente Ele me ama. Romanos capítulo 12, versículo 3. Na Bíblia a mensagem diz o seguinte: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Deus faz por nós. Quem é Deus para você hoje? Quem é Deus? Você descobre o propósito de Deus também através do plano de Deus. Do plano de Deus. A pergunta que eu quero fazer de novo para você: o que dirige a sua vida? Eu vou colocar aqui algumas coisas que talvez dirija a sua vida, e que hoje espero que você mude a sua decisão. A primeira coisa, talvez muitos estão sendo dirigidos pela culpa. Caim pecou e saiu da presença de Deus. Se caso você esteja vivendo com culpa, você pode estar fora ou ausente da presença de Deus.
Mas eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. Uma boa notícia não só para mim, mas para você. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Deus é especialista para você começar tudo de novo. Deus, Ele quer fazer algo novo em você. Salmo capítulo 32, versículo 1 diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É feliz. Se você está sendo regido pela culpa, mude a sua vida, mude a sua história hoje. Entregue a sua vida para Jesus. Talvez você esteja sendo regido pela raiva, pelo rancor. Quantas vezes você está com vontade de quebrar o lápis? Quantas vezes você está querendo pegar aquela pessoa na pancada, eu não aguento mais isso. Eu vou dizer para você, em Jesus você libera perdão. Em Jesus você consegue se reconciliar com as pessoas. Jó capítulo 5 versículo 2, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que me leva à morte. Talvez a culpa, o rancor esteja dirigindo a sua vida. Talvez uma outra coisa que possa estar dirigindo a sua vida, o medo. O que é medo? É a autoimposição de um cárcere que impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Sabe qual foi o maior medo que eu enfrentei ao aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? A minha mãe. Ela foi o meu maior medo. Quando eu cheguei em casa e disse para ela assim: mãe, eu sou de Cristo. Um medo me tomou de tal forma que eu falei: minha mãe agora vai me acabar, né? Minha mãe vai acabar comigo. E para minha surpresa, ela me deu uns conselhos e me ajudou. Eu fui o primeiro da minha família a se converter. E através da minha conversão, logo em seguida veio a minha mãe, depois o meu pai e por último veio o meu irmão a aceitar Jesus como o Senhor das suas vidas. 1 João capítulo 4 versículo 18 diz assim: no amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. O medo é a imposição do mundo. Talvez hoje, se você aceitar a Cristo, se você entrou aqui e vai aceitar a Cristo, você vai ficar com medo de falar. Quantas vezes eu cheguei no meu trabalho com medo de dizer que eu era cristão, com medo de ser zombado pelos meus amigos. Eu vou dizer uma coisa para você: quando eu aceitei a Cristo, eu perdi muitos amigos, mas eu ganhei muitos irmãos e uma família. Muitos e são regidos e dirigidos pelo materialismo. Muitos definem seu propósito de vida pelo aquilo que eles têm. Possuem posses, trazem felicidade temporária. Eu quero dizer para você, eu tenho uma boa notícia para você. O seu valor não é determinado por aquilo que você possui, mas o quanto Deus é e se torna importante para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa a tua condição financeira, não importa se você está abastado ou não, se você tem menos recurso ou um pouco de recurso, Deus olha o teu coração e a disposição do teu coração. O seu valor é medido por quanto você dá de importância a esse Deus maravilhoso. E glória a Deus por isso.
Uma outra coisa que pode estar dirigindo a sua vida: necessidade de aprovação. O que os outros vão pensar de mim? Olha, eu preciso ser assim porque eu preciso de aceitação. E eu vou dizer para você, e aqui eu tenho uma outra resposta, se você tem vivido nessa condição. Algo libertador para a sua vida. Não tenho e não conheço todas as chaves para o sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Eu não tenho a chave do sucesso. Eu não sei qual é a chave que você vai abrir o cofre para você pegar e tirar o seu dinheiro e ser abençoado. Eu não sei. Mas uma coisa eu digo para você, sem medo de errar: o fracasso é você tentar agradar os outros. Se você não entender o propósito de Deus para a sua vida será inútil, trivial e mesquinha. Acredite, Deus tem um plano para a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu quem está falando. O plano de Deus é você conhecer a Jesus. O plano de Deus é você entender o seu propósito. Ele te ama. Isaías capítulo 49, versículo 4 diz o seguinte: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito. Não sou eu que estou dizendo, uma vida sem propósito vive afadigada. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Glória a Deus por isso. Jó 7,6, se você quiser anotar, você pode anotar também. Minha vida se acaba rapidamente, veloz como o vento. Meus dias são vazios e sem esperança. Uma vida sem propósito é uma vida sem esperança. Uma vida sem Cristo, ela acaba rapidamente. Mas uma vida com Cristo, ela não acaba aqui, ela continua na eternidade. Ela continua com o Senhor. Jó também no capítulo 7, versículo 16 diz o seguinte: e talvez você tenha dito isso: já estou cansado da minha vida, é melhor morrer de uma vez, deixa-me ficar só, ao menos nesses últimos dias de vida. Eu quero dizer uma coisa para você: a maior de todas as desgraças não é a morte, mas é viver uma vida sem Jesus e sem o seu propósito conhecido aqui dentro. Creia, Deus tem um plano para a sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Conhecer a Jesus e o seu propósito faz com que tudo fique mais simples, por mais complicado que seja. Sabe o seu tempo? O seu tempo é só para isso. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Conhecer a Jesus, você ganha direção na sua vida. Muitos estão gastando energia naquilo que não é pão, e isso está trazendo pessoas sem propósitos e vazia. Efésios 5,17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procure entender qual é a vontade do Senhor. Filipenses 3,13 diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Eu quero dizer para você, esqueça toda a sua vida lá do passado. Comece hoje a viver uma vida cheia de propósitos e com Cristo. O foco
é Jesus. Hoje nós temos oportunidade de mudar a direção da nossa vida. Hoje eu tenho oportunidade de receber transformação, e uma nova história pode ser escrita não só na minha vida, mas na sua vida. E eu quero fazer duas perguntas importantíssimas para vocês. A primeira: o que você quer fazer com o Filho de Deus, Jesus Cristo? O que você pretende fazer com Ele? Deus não olha religião ou visão doutrinária. Ele não olha isso. O que está em jogo aqui é a sua vida, é a minha vida. E o melhor começo para a minha vida e para a sua vida é aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele. Deixar para trás tudo o que já se passou e começar hoje um caminho totalmente novo. Porque em João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda: qual decisão você toma hoje ao ouvir a palavra de Deus? Que decisão você toma hoje? Diante desses três pontos que eu falei, dos propósitos de Deus, diante dos questionamentos, o que você vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer com a sua vida a partir de hoje? Deus te deu talentos, recursos, oportunidades de relacionamentos para serem usados para o propósito que hoje você descobriu. A resposta desses dois questionamentos é muito importante para a sua vida, porque vai definir duas coisas importantes. A primeira: aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? E a segunda coisa, dentro desses dois questionamentos, a sua resposta vai definir o que você vai fazer na eternidade. Eu entendi o meu propósito de vida. E o seu propósito de vida é este: você foi nascido para o prazer e adoração a Deus. Esse é o seu propósito de vida. Eu quero que você repita: eu nasci para o prazer e adoração a Deus. Eu espero que você tome hoje a decisão de estar deixando que o que dirige a sua vida seja essa pessoa, Jesus Cristo. Que você tome essa decisão para Jesus. Que você tome essa decisão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe a sua decisão agora, em nome de Jesus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti.